Bom dia a todos e todas, o ATPC de Itapecerica da Serra. Primeira coisa que eu queria falar hoje é que sentimos muito pelo professor Marcelo da Escola Palmeirinha e também sentimos pelas perdas, né, dos familiares das pessoas que estão aqui presentes no ATPC, que provavelmente tem. Agradeço pela avaliação de vocês da ATPC passada. Foram muito construtivas. Teve até uma que deu a ideia da gente criar o site para postar os documentos, né, das ATPCs. Assim que possível, vamos criar sim. E eu estava olhando lá no site da diretoria, nós temos uma parte que tem documentos. Eu vou ver como faz para conseguir colocar os documentos lá também, tá bom? Peço desculpas que teve gente que eu ainda não incluí no grupo, porque essa semana não deu muito tempo. Teve as pessoas que colocaram o número do telefone, né, no chat, e aí o Reginaldo até pegou o número de todo mundo, mas eu ainda não consegui incluir, desculpa. Obrigada pela participação de todos no dia de hoje. Hoje nós vamos falar do ensino híbrido. Mais precisamente, a gente vai falar do guia do ensino... esqueci essa parte. O PCNP responsável. Eu, Veridiana. A PCNP Renata está ajudando a gente, passando o PowerPoint. O Reginaldo vai apresentar um pouquinho com vocês, que ele gosta de falar. O Wagner faz a edição dos vídeos para a gente. E a Isabel, que eu acabei não colocando aqui, ela está respondendo vocês no chat, tá bom? Então, o nosso tema de hoje é o ensino híbrido e o plano de aula. O ensino híbrido, a gente não vai falar muito do conceito que ele é em si, mas nós vamos focar de um documento que saiu essa semana dia 3, né, um documento que chama o Guia do Ensino Híbrido, elaborado pela SEDUC, e onde foram recolhidos alguns relatos de como está acontecendo essa forma híbrida nas escolas e algumas sugestões. Não uma receita, mas é um manual para a gente mais ou menos seguir. E também o plano de aula que está dentro dessa questão do guia. Os objetivos. Os objetivos da TPC de hoje é discutir a importância das metodologias do ensino híbrido e o planejamento das práticas pedagógicas. O segundo objetivo é revisitar e apresentar as práticas no ensino híbrido, destacar a importância do plano de aula para garantir a organização e aprendizagem de acordo com cada ano série dos estudantes. Os conteúdos que a gente utilizou para criar a ATPC é o Guia do Ensino Híbrido, as habilidades essenciais que nós falamos semana passada e o plano de aula. Os recursos utilizados é o currículo em ação, o Aprender Sempre, o São Paulo Faz Escola, que vocês estão bem acostumados, né? E o Guia do Ensino Híbrido. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje vai ser a interação, porque primeiro a gente quer saber a opinião de vocês sobre o ensino híbrido e em relação às tecnologias. E aí, então, fica a interação, como vocês já sabem, alguns minutos para quem quer falar ao vivo com a gente e um pouco para quem quer escrever no chat. O chat a gente vai prestar atenção também. Às vezes peço já de antemão desculpa por não dar tempo de ver todos eles, mas a gente está lendo e assim a gente faz um resumão e comenta sobre as contribuições no chat, tá bom? E aí, então, a interação de hoje é assim. O que é o ensino híbrido e qual é o foco? O uso das tecnologias como meio facilitador no processo de ensino-aprendizagem deve ser utilizado apenas de maneira remota? Cite alguma prática de ensino. Nesse aqui a gente quer escutar uma prática sua em relação ao ensino híbrido. Sabemos que tem escolas que estão no ensino híbrido, né? E tem escolas que estão no ensino remoto. A gente queria escutar um pouquinho disso de vocês. Então, nós temos mais ou menos 5 minutos para essa interação. Quem quer falar pode levantar a mãozinha. Quem não quiser falar, deixe sua contribuição no chat, por favor. Veridiana, antes dos professores falarem, eu estou vendo aqui no chat, a professora Lívia Rodrigues perguntou
se quem tomou a segunda dose já tem que voltar ao presencial. Essa organização da escola, Lívia, a escola que vai dizer para vocês quando que vocês vão voltar, porque tem decreto, tem vários municípios aqui que compõem a diretoria de ensino, né? Tem alguns decretos, como por exemplo Jequitiba, São Lourenço e Embu-Guaçu, onde não pode voltar ainda para o presencial, tá? Então, todas essas informações a respeito, volta para o presencial, não volta, fica... Toda essa organização é com a escola, tá? Não vai ser nós aqui que vamos falar sobre isso, até porque a gente pode falar alguma coisa aqui e a direção da escola decidiu outra, ou os decretos municipais decidirem outras, tá bom? Bom, eu vou deixar livre agora para que vocês possam estar falando. O João Batista levantou a mão. Pode falar, João, por favor. Ligue sua câmerazinha para a gente te ver. Bom dia. Bom dia. Primeiro, o ensino híbrido, o foco dele é continuar sendo a aprendizagem remota, distante, mas, ao mesmo tempo, ao lado do aluno. Porque o ensino híbrido, ele não foi inventado agora, na época de pandemia. Em 2016, já houve um curso de ensino híbrido que se focava em salas invertidas, em laboratórios operacionais e os demais, ensino à la carte, tudo já proposto, mas que nós não tínhamos a ideia de quando isso iria acontecer. Porém, o foco nesse ensino misto entre presencial e híbrido e remoto, quero dizer, já está previsto há algum tempo, e o foco é realmente a aprendizagem com trocas de formas de trabalhar, foco com formas de novas oportunidades de se promover a aprendizagem. E o uso de tecnologias como facilitador de processo de ensino e aprendizagem deve ser não só remota, ela deve ser também presencial e prática. Nós temos vários elementos que compõem ferramentas úteis ao ensino de matemática, de ciências, química, biologia, e todas as disciplinas no geral. Nós temos jogos educativos propostos pelo MEC, nós temos o GeoGebra, por exemplo, que é do Google, que nós podemos utilizar. Temos o Slalom e vários outros jogos que podem ser colocados não apenas remotamente, que você baixa ele no computador e pode trabalhar. Então, as tecnologias são sempre facilitadoras. E lembrando mais um detalhe, né? Quando a gente está falando de tecnologia, não obrigatoriamente a gente está falando de situação midiática. Qualquer um equipamento novo que a gente adquire para trabalhar na escola é uma tecnologia. Querendo ou não, a lousa e o giz, hoje a tecnologia ultrapassada, também é tecnologia. Então, o que eu tenho a dizer, no momento, é isso daí. Obrigado e passo a palavra. Eu que agradeço, João. Foi muito boa a sua fala. A fala do João fala exatamente do conceito do ensino híbrido. E fomos aprofundarmos, tem muita coisa para falar do ensino híbrido. E esse foi um resumo perfeito de alguém que conhece ensino híbrido, né, João? E agradeço muito sua participação. Alguém mais quer falar? Olha, se alguém tiver interesse em fazer um curso de ensino híbrido um pouco mais aprofundado do que o que foi oferecido pela EFAP, nós temos a inscrição aberta para o curso de ensino híbrido na Universidade Federal do Ceará. Está aberto até o final deste mês. É um curso de 180 horas, com aulas ao vivo, sexta e sábado. 3 horas de curso por dia, 3 horas na sexta e 3 horas no sábado. São palestrantes todos de nível elevado e que já está no 4º mês, mas mesmo assim ainda tem vagas abertas para quem quiser adquirir um pouco mais de conhecimento sobre o ensino híbrido.
vale a pena para quem tiver interesse e tempo poder participar. Muito obrigado. Nada. E enquanto você falava, eu escrevi no chat, porque eu esqueci de trazer caneta para eu anotar, para eu ver também. Porque é interessante, né? Tem uma mãozinha. Obrigada, João. Ninguém mais quer falar? Não, assim, no meu ponto de vista, me corrija se eu estiver errada. Nessa nova modalidade de ensino remoto, ensino à distância, ensino híbrido, todas essas coisas, o que eu senti, no meu ponto de vista como educadora, que o contato que hoje nós temos com os pais responsáveis, com os alunos, se tornou mais real. O pai tem a disponibilidade de me mandar mensagem, de me ligar, de conversar, de tirar dúvida, que eu acho que antigamente isso não era tão fácil como agora. Agora eu sinto que eu criei amigos, pais amigos, eu posso conversar, tiramos dúvidas. Então, eu achei que essa modalidade veio para ficar e para colaborar muito a interação escola, pais, professores e alunos. Eu estou gostando muito dessa novidade. Não sei se é para todos os professores, mas isso para mim. É só isso. Obrigada. Como você... Eliana, né? Eliane? Sim, Eliane. Obrigada. O professor Celso Nunes levantou a mãozinha, pode falar. Bom, enquanto... Alô? Oi? Eu abri. Oi, Celso. Tá. Então, que nem a colega falou, acho que teve o quê? Mais interação com os pais, né? A gente está conversando mais com os pais, através do ensino remoto, né? Ter mais participação. Achei que foi mais válido também para isso também. Ter mais contato com os pais, né? Mais com os pais, com os alunos também, que eu achei que a gente acabou isso, pais e alunos. Ficou mais próximo, né? Tanto que a gente ficou um pouco cansado, porque às vezes o aluno não tinha horário para escrever para a gente, né? Porque eu atendia pais e alunos 10 horas da noite, tudo, e sim. Foi interessante, é muito bom, né? Poder estar interagindo com os pais, muitos passando suas dificuldades, né? E eu acho que até os alunos acabam ficando mais próximos, porque o mais difícil que esteja, ainda tem muito pai e mãe, né, que eles consideram muito a gente, e primeiro a gente fala, depois eles vão e replicam para os filhos. E realmente esse contato com os pais foi muito interessante. Alguém? Também depende da realidade de cada escola também, viu? Obrigada. Eu gostaria de... Vou desligar o microfone aqui. Obrigada, Vicente. Eu posso falar? Pode. Eu sou o professor Marcos, eu estou no Porcínio e no Antônio Florentino. Eu acredito que a introdução do ensino remoto e esse híbrido também, ele modificou toda a nossa forma de trabalho, né? Além de nos trazer professores para uma tecnologia nova e de descobertas, né, de como usar essa tecnologia no processo da educação, ela vai modificar o depois, né, o retorno. Eu acho que vai ser impossível dar aula da mesma forma que nós dávamos antes da pandemia, antes de todas essas tecnologias, né. Então, eu acredito que o ensino remoto e o ensino híbrido contribuíram e muito para nós professores nos atualizarmos na tecnologia, e porque com certeza não vai ser possível dar aula depois da pandemia como nós dávamos antes dela. Era essa meu pensamento. Sim, perfeito, Marcos. Eu também concordo com você. Eu já fico até pensando, lição de casa online, lição de casa via Teams, criar link para fazer prova. Concordo plenamente. O ensino híbrido e as ferramentas vieram para ficar. E é como você falou, foi uma atualização forçada da nossa atuação, e como você vê, a gente como professor deu conta, né? É muito lindo isso da nossa profissão. Obrigada. Foi Marcos, né? E o Celso, você ainda quer falar? Isso mesmo, Marcos. Obrigada, Marcos. A Silene está com a mãozinha levantada, e o Celso? Bom dia.
Bom dia. Pode falar. Pode falar. Olá, obrigada. Meu nome é Silene, professora Silene, eu atuo como professora mediadora no Gírio de Castro e professora de matemática no Colégio Lúcia Kemi. Eu quero endossar o que os colegas falaram anteriormente em relação à interação dos professores e os pais nesse novo ensino híbrido. E não só com os pais, os alunos também, né? Como foi dito, nós temos contatos com os alunos diariamente e não tem horário. Infelizmente, a gente procura colocar um horário, mas o horário é no tempo deles, né? Mas é interessante, eu tenho procurado interagir com eles dentro do horário, porém, muitas vezes extrapola. E eu não tenho problema quanto a isso. Acaba atendendo à necessidade deles. E um outro ponto muito positivo que eu avalio no ensino híbrido é, dentro da interação professor-aluno, voltado para o ponto da tecnologia, nós, professores, pelo menos eu falo por mim, tá? Eu tenho aprendido muito essa troca de aprendizagem, né? Aí não é só o professor que é o bambambam, a gente aprende muito com os alunos. Volto a dizer, falando por mim, né? Eu tenho aprendido diariamente a parte, principalmente de tecnologia, com os meus alunos. Eu estou interagindo com eles e, de repente, eu preciso praticar alguma ação voltada à tecnologia e eles acabam me orientando ali no processo. Eu acho, assim, super interessante isso, porque muitos deles dominam muito mais essa tecnologia do que a gente, nós professores. E eu vejo um ponto muito positivo nesse sentido. E então, nesse processo, a gente consegue até avaliar o protagonismo do aluno, né? A forma que ele está interagindo com a aula, com o professor, fazendo essa troca, né, de ensino e aprendizagem, que eles se sentem muito bem, né? Eu destaco muito, quando acontece isso, eu destaco muito para eles, né, a ajuda que eles me deram, a forma que eles interagiram, a forma que eles participaram, parabenizo. Isso é muito bom. Eu vejo como um lado muito positivo isso. É perfeito. Sua fala foi perfeita e me fez lembrar que eu esqueci dos alunos. Realmente, nós aprendemos muito com eles também nessa questão da tecnologia. Afinal, quando eles aprenderam a falar, nessa geração deles, principalmente o pessoal que está no ensino médio, no fundamental, já nasceram na época da computação. E eu que tenho 38 anos agora, eu lembro quando, 15 anos, estava naquela história da datilografia, né? Aí veio a computação, e só que eles já nasceram na era da informática, esses celulares cada vez melhores, então, realmente, eles dominam muito. E eles aprendem muito fácil a tecnologia, tanto que foram com eles que eu aprendi que o Teams tem muitos aplicativos, e quando a gente inicia o computador, esses aplicativos todos se iniciam ao mesmo tempo e acabam ocupando muita memória. Por isso que às vezes fica lento o computador com o Teams. Mas é uma ferramenta que eu acho fantástica, né? Obrigada, Silene, pela sua participação. Tem o professor Gilson e tinha o professor Celso, que estava com a mão levantada. Celso, você não quer falar mais? Sim, vou falar um pouquinho. A questão do uso da tecnologia, principalmente no ensino médio, eu passava algum tema, né? E dentro da aula ali os alunos participavam, né, entrando com o celular, né? Participando, usando a tecnologia para, né, estar utilizando. Então, a tecnologia já faz tempinho já, né, que estão usando, né? Sim, verdade. Que é muito importante. Liga na aula, né? Que pesquisa, geralmente, né, ensino médio, são temas, né, difíceis, né, então já, através do Google e pesquisando ali, já fica mais fácil, né, para eles estarem participando. Muitos traziam o celular já, né, e já participavam. Então, a tecnologia foi muito válida, né, sempre foi e sempre será, né. E quando voltar às aulas, me relataram aí, quando voltar às aulas, com certeza, né, vai estar mais tecnologia ainda, né?
para estar usando. E eu acho que ele vai ajudar a potencializar o trabalho, né? Com certeza. Principalmente a gente que tem, às vezes, 2 aulas só que não dá tempo de fazer tudo em sala de aula, eu acho que vai ajudar bastante essas ferramentas. Que nem biologia, física, química, é só 2 aulas, então né, tem que ter, né, se usa a tecnologia, não tem como, né? Sim. Obrigada, Sim. Obrigado a vocês. Gilson? Bom dia a todos, eu sou Gilson Mendes, leciono na escola Eduardo Roberto Dyer, ali na Mombasa, caminho caminho de Iguaçu, né? Eu queria abordar 2 pontos. O primeiro chega a ser uma provocação, né? Quando a gente falou aí do ensino híbrido e que aproximou mais dos pais, etc. Do meu ponto de vista, sim, aproximou. Até comentei, a gente teve reunião de conselho nesse sábado, tal, vários pais participando. Mas aí eu penso que é mais pela disponibilidade da tecnologia hoje, no caso o WhatsApp, que foi bastante usado, e menos pelo ensino híbrido em si. Tivéssemos nós em ensino presencial e se a escola disponibilizasse o mesmo recurso tecnológico do WhatsApp para uma participação maior dos pais, penso que também estariam participando em função de não ter deslocamento, em função de, eventualmente, estivesse trabalhando, mas tinha 5 minutinhos para entrar lá, passar uma mensagem para o professor naquele horário determinado da reunião. Então, eu acho que é muito mais a disponibilidade da tecnologia de comunicação do que o ensino em si. Eu separaria essas 2 coisas. Tá? Não que não haja tecnologia no ensino híbrido, mas essa interação, eu penso que é muito mais por causa da disponibilidade dessa forma de comunicação. E o segundo ponto, aí eu concordo com os colegas, que quando a gente voltar ao presencial, né, a aula não vai ser, ou não deveria ser mais a mesma, e aí o desafio fica para o Estado de nos conseguir recursos tais que permita que a gente tenha condição de lecionar, de ter recursos como a gente tem em casa hoje. Tenho aqui, digamos, Wi-Fi, tem aqui o laptop, e o mundo está ali na minha frente, né, na forma de acesso à internet. Então, as imagens, pequenos vídeos, esses sites interessantes de interação com os alunos que a gente passa, como o PET Colorado, por exemplo, que a propósito, eu tomei conhecimento numa dessas reuniões aqui da diretoria, e já usei, né, com os meus alunos. Como é que você traz isso quando você chega na sala de aula e tem giz e lousa? Essa realidade vai ficar assim, puxa vida, agora tá bom que o professor está aqui, tá bom que estão de volta na escola, mas aquelas aulas eram bem mais interessantes. A gente vai ter um grande desafio desse ponto de vista, e eu gostaria de deixar esse comentário. É isso. É verdade, Gilson. É verdade. E aí a gente fica até assim, mas pelo computador eu tenho mais recursos, que nem alguns dos forms eu usei o FET para eles fazerem a simulação. E eles acharam mais legal. Teve, quando foi falar, agora, no começo do ano, que a gente foi falar de energia, eu postei para eles um vídeo da máquina de Heron, onde o rapaz que construiu a máquina de Heron, ele não falava simplesmente nada da máquina de Heron. Então, eu pedia para os alunos descreverem. Alguns ficaram com raiva, mas outros acharam fantástico. Por quê? Eles tiveram que ir atrás para entender o que estava acontecendo para depois me explicar. E tem uns que xingam, mas tem uns que eles gostam desse desafio. E realmente, como você falou, com giz e lousa, como é que a gente faz isso, né? Mas é por isso que eu digo, acho que o giz e a lousa e o nosso presencial nunca vai ser substituído. E o que a gente começa na sala de aula, eles terminam em casa depois. Obrigada pela sua participação. Eu vou, por conta do tempo, eu vou encerrar as falas, tá bom? E o Reginaldo vai falar das contribuições no chat. Agradeço a todos, gosto muito da participação e é muito importante a participação de vocês. Então, nós vamos falar do chat, tá bom? Obrigada. Bom dia a todos, né? Acho que a participação realmente está sendo excelente e no chat não está sendo diferente do ao vivo aqui, né? Muita gente falando dessa tecnologia que veio para acrescentar, veio para enriquecer, né? Isso eu acho bastante positivo,
a gente olhar para aquilo que veio acrescentar, né? Mas também nós temos o contraponto. Eu cito até o professor Manuel Armando do Leda, né? Obrigado, Manuel, pela sua contribuição. E ele veio também trazendo um olhar crítico para contrapor tudo isso que a gente está falando, né? Dizendo também da dificuldade, não só que os alunos têm do acesso à tecnologia, mas que a própria escola e os professores têm, né? Na escola, então, tem dificuldade de acesso à internet, aos computadores, né? A estrutura da escola também é falha, né? Obviamente que eu estou falando na realidade do professor Manuel Armando, né? Outras realidades podem ser semelhantes, mas existem aquelas onde não tem tanta dificuldade, né? Dificuldade todos nós temos, mas algumas têm menos dificuldade. Mas eu gostaria de ressaltar novamente esse olhar positivo da maioria de vocês, né? Isso é importante para que a gente possa avançar, né? Para que a gente possa olhar para as dificuldades, mas pensar, peraí, o que eu posso fazer diante dessa dificuldade para que, apesar delas, o meu aluno continue aprendendo, eu também continue aprendendo com essa nova situação, que é nova para o aluno, mas também é nova para nós professores, né? Então, esse olhar positivo faz com que a gente encontre outros caminhos para burlar, digamos assim, toda essa dificuldade, né? Então, eu agradeço aqui a todos os professores que contribuíram no chat, que trouxe esse olhar positivo, e também para o Manuel, do Leda, e para outros professores, não foi só o Manuel que chamou atenção também para essas dificuldades, outros professores que chamaram atenção para essa dificuldade. Então, eu vou falar o nome de alguns, não vou conseguir falar o nome de todos, mas a Franly contribuiu, a Franly aqui é assídua no chat, né, em todas as nossas ATPCs. A Márcia Cristina, a Keila, a Grazi Andrade, Eliane Laureano, o Leandro Antônio, o Manuel Armando, que eu já falei, a Alzira Andrade, Carla Regina, Cecília da Silva, Manuel Armando de novo apareceu aqui, Alzira de Almeida, Antônio Carlos e o Ricardo Naruki. Tá? Obrigado. E dentre outros, tá? Eu só estou falando o nome de alguns, porque não consigo falar o nome de todos, mas sintam todos representados. E agora eu peço para a Renata passar para o próximo PPT. Então, nessa sistematização que vocês estão vendo aí, o foco do ensino híbrido é a personalização, considerando que os recursos digitais são meios para que o estudante aprenda em seu ritmo e tempo, que possa ter um papel protagonista e que, portanto, esteja no centro do processo. Essa ideia do aluno protagonista e o aluno no centro do processo é uma ideia que faz toda a diferença, né? Lógico que no presencial também o aluno tem que estar no centro do processo da aprendizagem. A aprendizagem é o foco principal. E nessa novo modelo de educação, de ensino e aprendizagem, que é o ensino híbrido ou o ensino remoto também, o protagonismo do aluno, ele conta muito. O aluno precisa ser protagonista para que ele busque, né? Para que ele pesquise, para que ele realize as atividades que o professor demandou para ele fazer. E esse protagonismo não é simples, não é fácil, né? É uma cultura que a gente tem que desenvolver com o aluno. E nesse momento, pelo fato do ensino remoto e também o ensino híbrido ser algo novo, muitas vezes os alunos não possuem esse protagonismo. Então, a gente precisa ter paciência e também propor atividades que vá aos pouquinhos desenvolvendo esse protagonismo do aluno, né? E essa demora não pode servir de desestímulo para que a gente pense, está tudo perdido. Não, é um processo, né? O trabalho com a tecnologia dessa forma é novo, né? Mas eu trago aqui a fala do professor Antônio, que disse lá no início, que desde os primórdios da humanidade a gente vem trabalhando com a tecnologia, porque a tecnologia não é só a tecnologia digital, é importante a gente ter essa ideia, até porque aqueles alunos que não têm acesso à tecnologia, ele pode ir na escola e pegar um material impresso, por exemplo,
esse material impresso que ele leva para casa para ele poder estudar, pesquisar, né, ou o livro que ele pega na escola, é uma tecnologia. Então, nesse sentido, a gente acaba ampliando a visão do que é tecnologia. E a questão da personalização do ensino é que a tecnologia, ela fornece para a gente dados que faz a gente perceber, detectar quais alunos que têm mais dificuldades, né? E isso é importante porque as atividades que a gente propõe, a gente pode personalizar de forma que aquele aluno que tem mais dificuldade também possa continuar aprendendo, continuar avançando, né? A tecnologia deve ser utilizada como apoio para potencializar a aprendizagem no presencial. Muitos de vocês trouxeram essa fala no chat, né? Que uma característica marcante e forte do ensino híbrido é essa questão de que a gente combina a tecnologia, o ensino remoto com o presencial, e na sala de aula a gente trabalha, traz aquilo que eles trabalharam no remoto e potencializa, tá? Então, essa potência que acontece no presencial, né, a partir dessa combinação do presencial com remoto, é próprio do ensino híbrido. Eu peço para que vocês verifiquem o microfone de vocês, está saindo um ruído aqui, aí a gente que está falando acaba sendo atrapalhado. Eu peço que a professora Renata passe para o próximo slide. Então, nesse slide a gente trouxe a diferença entre ensino remoto e ensino híbrido, que eu acredito que já foi contemplado aqui na nossa fala. O ensino remoto é só aquele ensino, à distância, digamos assim, não tem o presencial, né? Então, quando o professor está dando aula para uma turma, ou para metade da turma, né? E, ao mesmo tempo, existe parte da turma que está em casa ou em outro espaço assistindo aquela aula no online, aquela turma que está assistindo a aula, ele não é o ensino híbrido, é o remoto, porque a própria palavra remoto é você remover o ensino, a aprendizagem da escola para um outro espaço, tá? Só vai configurar o ensino híbrido, como vocês já falaram, e eu já falei aqui também, quando a gente combina, então, aquilo que está sendo aprendido no híbrido, pesquisado, etc., no remoto, né, com o presencial, e nós temos o híbrido. Pode passar, Renata, por favor. A gente agora vai entrar em algumas premissas do guia do ensino híbrido, né? Esse guia do ensino híbrido, ele veio para direcionar bastante o nosso fazer pedagógico, principalmente nesse momento que muitos não estão no híbrido, né? Muitos estão no remoto, certo? Para que o híbrido possa acontecer de fato, é necessário que todos estejam participando tanto no remoto quanto no presencial. Práticas do ensino híbrido. Isso aqui tudo, pessoal, a partir de agora, está no manual do ensino híbrido, que vocês podem ter acesso. A gente vai disponibilizar esse material para vocês, que é o material que orienta bastante a nossa prática. Os estudantes, independentemente da forma de atendimento presencial ou remoto, têm direito a aprender. Então, esse material, esse guia do ensino híbrido, ele traz algumas premissas, e essas premissas são bastante importantes. A primeira dela é o direito a aprender, que é um marco legal, é algo que está na Constituição, inclusive, não é mesmo? Então, independente se ele está no presencial ou no remoto, ele tem direito a aprender. Se ele está tendo acesso ao ensino híbrido já, ele tem direito a aprender. E para que ele possa aprender, é necessário que a gente garanta algumas coisas. Tá? Então, a segunda premissa é: o trabalho do professor deve focar no apoio aos estudantes para o desenvolvimento de suas habilidades essenciais, priorizadas a partir do documento regular da rede. Então, nós temos um documento que é o que direciona toda a nossa prática, né? Que é aquele livrinho de capa preta que a gente tem lá,
né, que é o nosso livro de cabeceira, a nossa Bíblia. Porém, a gente, desse livro maior, né, nós tiramos as habilidades essenciais, tá certo? E essas habilidades essenciais vai direcionar o nosso trabalho para que aqueles estudantes que têm mais dificuldades, eles possam ter acesso principalmente, né, ou primordialmente, a aquelas habilidades, né, e aqueles conhecimentos que vão permitir que ele continue aprendendo. Aí o professor pode perguntar assim, mas Reginaldo, os meus alunos, né, na minha escola, eles já passaram daquela fase das habilidades essenciais, eles estão lá mais avançados. Os meus alunos no IDEB estão lá no 4, no nível 4, no nível 5. Então, o que eu faço se o material traz as habilidades essenciais? Então, aí entra, né, a questão que a escola, o professor, ele tem essa liberdade para que o aluno continue aprendendo. Voltando lá na primeira premissa, o aluno tem direito a aprender. Então, a gente não vai ficar aqui enxugando o gelo, não. Se o aluno já desenvolveu aquelas habilidades essenciais, se ele já tomou posse daqueles conhecimentos essenciais, então pode colocar, né, outras habilidades para que ele continue avançando, tá bom? O professor deve planejar e conduzir o conjunto de atividades sequenciais a serem trabalhadas com os estudantes nos momentos presenciais e remotos, mantendo uma progressão entre elas. O planejamento é muito importante, né? Nós temos os materiais que conduzem o nosso fazer, né? Nós temos o currículo lá, a nossa Bíblia de capa preta, nós temos o São Paulo Faz Escola, né? O Aprender Sempre e etc, né? Porém, a gente tem que planejar, não adianta a gente, já está tudo mastigadinho no material, então não vou mais preparar, vou chegar na sala de aula e já vou, né, aplicar aquilo lá. Não, a gente tem que planejar, porque a personalização do ensino é importante. Aquele material produzido é um material universal para a nossa rede. Porém, as nossas realidades são diferentes. As nossas escolas são diferentes. Então, é necessário que eu planeje a minha aula, que eu planeje as atividades pensando nas necessidades do meu aluno. Então, quando eu planejo a minha aula pensando nas necessidades do meu aluno, a minha aula tem uma efetividade, tem um resultado melhor, tá certo? Porque eu estou personalizando o ensino a partir da necessidade da minha realidade. Renata, por favor, já apareceu aí para vocês o próximo slide. Os professores devem, durante seu planejamento, definir como apoiarão os estudantes de acordo com suas necessidades de aprendizagem para a realização das atividades. Então, é aquilo que eu já falei anteriormente lá na premissa anterior, né? Planejar de acordo com as necessidades do aluno. O planejamento do professor deve considerar o revezamento de forma a garantir a progressão de aprendizagem tanto para os estudantes que participarem de aulas presenciais quanto para os que realizarem atividades remotas. Então, essa premissa aqui ainda não é a realidade dos municípios de Juquitiba, São Lourenço e Embu Guaçu, porque vocês estão sob o decreto, né, então os alunos não podem estar na escola. Aqui em Itapecerica, os alunos já estão voltando, né? Então, 35%. Tem que garantir, então, esse revezamento para que a gente esteja de acordo com as orientações sanitárias, tá certo? Então, o nosso planejamento, ele tem que ser pensado para esse revezamento, né? Para que aqueles alunos, aí já configuram o ensino híbrido, né? Porque aqueles alunos que estão, os 35% que estão na sala, eles estão desenvolvendo atividades na sala de aula, e essas atividades têm que estar linkadas para quando eles não estejam no momento presencial, estejam lá no online ou no remoto, né? E aqueles que estão no remoto vão estar desenvolvendo atividades que vão trazer para a sala de aula e potencializar a aprendizagem na sala de aula. Agora, nós temos 4 passos que vêm facilitar o nosso estudo desse material, tá? O primeiro passo diz o seguinte: definir o sequenciamento das aprendizagens, habilidades e competências que deverão ser trabalhadas com todos os estudantes
para cada período. Então, quando você está lá planejando sua aula, você vai organizar as habilidades e competências de forma que vocês vão partir do mais simples para o mais complexo, né? Aquela conversa que vocês já conhecem muito bem, que nós, professores, já conhecemos muito bem, né? Pegando como o Vygotsky, né, como base desse pensamento, partir do mais simples para o mais complexo, tanto em termos de habilidades e competências, como em termos também de conteúdo, né? Até porque, se a gente for pensar em matemática, pegando como exemplo a matemática, se o aluno não tem a base, quando ele chegar lá no mais complexo, ele não vai conseguir avançar, certo? Então, em termos de habilidades, competências e conteúdos, né? O segundo passo, projetar como garantir essas aprendizagens para todos os estudantes naquele período. Aqui vem um nó que a gente precisa desatar, né? Nós sabemos que não é tudo flores, que muitos alunos não têm acesso à tecnologia, que nós, professores também, muitas vezes temos uma internet que não ajuda, temos um computador que não ajuda, e agora? O que fazer, né? Então, quando a gente planeja a nossa aula, se a gente tem essa dificuldade em relação ao aluno e tem essa dificuldade em relação ao professor, então vamos realizar uma aula que seja possível de ser realizada. Não adianta a gente trabalhar um monte de coisa e tal, se eu não vou conseguir colocar em prática. A partir desses problemas reais que me apresentam, o que eu posso fazer, né? Então, planejar em cima do possível. O terceiro passo é organizar o cronograma de atividade do professor com divisão clara do tempo que será destinado às atividades presenciais e remotas, né? Então, aqui a gente tem que trabalhar com essas duas realidades, presencial e remoto. Quanto tempo eu tenho no presencial? Então, eu tenho X tempo, eu vou desenvolver essa atividade no presencial. No remoto, eu tenho Y tempo, eu vou propor essa atividade e linkar essas duas para que a aprendizagem se dê de forma significativa, tá certo? Aqueles que estão trabalhando só no remoto, então vocês têm X tempo no remoto. Como que eu vou planejar minha aula para eu dar conta desse tempo, né? E não prepare muita coisa que não consiga ser realizado, certo? Então, isso é importante no momento do planejamento para que a gente realmente dê conta da nossa realidade e não fique patinando. No passo 4, alinhar as atividades com as aulas do centro de mídia, né? Aqui também é uma dificuldade, é outro nó que a gente está tentando desatar aí. Eu sei que vocês têm muitas dificuldades, o centro de mídia muitas vezes não funciona direito, trava, você não consegue dar aula pelo centro de mídia, etc. Apesar de toda essa problemática, né, nós, no momento de fazermos o nosso planejamento, a gente tem que levar em consideração o centro de mídia para que tenha também o centro de mídia como um aliado, né? Porque se eu não penso, na hora do meu planejamento, no centro de mídia, né, ele vai, em vez de ser aliado, ele vai passar a ser um dificultador. Aqui, a partir desse slide, a gente está passando passo a passo, né? Mas é aquilo que eu já falei, então peço para que a Renata vá passando todos esses passos, para que a gente possa trazer algo novo. Pode passar, Renata. Então, agora a gente vai ter uma atividade de interação, e vocês fiquem à vontade, tanto para contribuir no chat, quanto para contribuir aqui no presencial. Tá? Qual a importância do plano de aula para se trabalhar as habilidades essenciais no ensino híbrido? Então, eu falei de plano de aula, eu falei de planejamento, onde a gente tem que levar em conta todas aquelas situações, daqueles 4 passos que eu falei. Agora a gente está falando de plano de aula, né? Então, eu olhei para toda a situação, né, macro, a partir do meu planejamento, agora eu preciso dar uma aula hoje. Então, eu vou planejar minha aula hoje. Qual é a importância desse plano de aula para se trabalhar as habilidades essenciais
no ensino híbrido? E segundo, como é possível garantir a aprendizagem do estudante que não possui acesso às ferramentas tecnológicas, né? Vocês percebam aqui que a gente, como eu falei, a gente percebe que tudo não é mil maravilhas, que a gente tem alguns entraves, questão da tecnologia, e como a gente vai dar conta dessas dificuldades. Então, eu deixo vocês à vontade para poder falar. Vou fechar aqui o meu microfone. Quem quiser pedir a palavra pode levantar a mãozinha aí, tá bom? Fica à vontade. Antes dessa interação, o João Batista já levantou. Estão me ouvindo? Obrigada pela contribuição. João, você já vai falar, tá bom? Fizeram uma pergunta no chat e queriam escutar a gente. Eu recebi aqui no Zap, tá? Eu não sei o nome do professor. Só queria fazer uma pergunta a vocês. Como poderemos trabalhar a tecnologia na volta às aulas, sabendo que nossas escolas não estão preparadas para isso? Muitas escolas não têm sala de informática e as que têm, os computadores não funcionam. Lousa digital seria top, concordo. Mas quando isso vai chegar para nós? Essa é uma pergunta difícil, mas eu digo, na própria pergunta que você fez, eu acho que tem a resposta. Muitas escolas não têm, mas outras têm, né? O que será que está acontecendo e qual é a diferença? Uma coisa que eu posso dizer também, e é sempre quando, ao realizar meu trabalho com meus alunos, e ver a necessidade de mudança ou alguma coisa assim, a gente sempre vai ter autonomia para trabalhar do jeito que a gente acha melhor para a necessidade de cada aluno. E eu sei que essas dificuldades já são de muitos anos e que elas vêm aí acontecendo, mas o governo, eu vejo que está tendo investimento, pode demorar, mas vai acontecer. Eu acredito muito nisso. E uma coisa que a gente, em relação ao centro de mídias, o centro de mídias é um apoio, mas a autonomia é sua. A autonomia de como você vai trabalhar isso. E aí, às vezes, a gente tem reclamação que não dá certo. Uma coisa que a gente não pode mudar e deixar de fazer é trabalhar as habilidades essenciais, tá? E aí, no centro de mídias, como a gente tem um repositório, você pode adequar na fase que você tiver melhor para o seu aluno. Por exemplo, se o segundo bimestre já começou lá, primeiro ano, com gravitação, mas você não terminou energia, as habilidades essenciais de energia, você pode continuar com a energia, o repositório está lá, a gente deixa disponível para os alunos a hora que ele puder acessar e o professor puder fazer o seu melhor trabalho. Pensem sempre na autonomia de vocês. Isso não vai mexer. A única coisa que a gente tem que focar sempre vai ser trabalhar as habilidades essenciais, porque é nossa obrigação trabalhar o currículo e isso não tem como mudar. Em relação à tecnologia, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho, mas algumas já têm, outras não têm, mas vai mudar sim. Eu não sei se eu respondi do jeito que vocês queriam que fosse respondido, mas é isso que eu vejo e isso que eu acho que está acontecendo, tá bom? Eu vejo aqui que tem várias mãozinhas levantadas, deixa eu ver a ordem, tá bom, povo? Eu lembro que o João foi o primeiro a levantar. Então, quanto à importância do plano de aula, a importância é fundamental e, ao mesmo tempo, elementar. Se não há o planejamento, não há como ocorrer o atingimento da habilidade essencial. Porque a habilidade essencial, nós discutimos nas últimas aulas, na última TPC, ela propõe que o aluno, primeiramente, aprenda, reconheça, realiza para poder propor. Essas são as habilidades iniciais. Se a gente não planejar como o aluno irá ter acesso a essa situação, o professor irá penar. Porque aí o professor não vai fazer com que o aluno atinja ao mínimo. Então, a questão aí é a organização textual e, ao mesmo tempo, ele conseguir identificar onde há a falha no
no aluno, onde a principal defasagem do aluno com as habilidades essenciais, ao fazer uma diagnóstica. Faz uma diagnóstica, percebe a falha na habilidade essencial, planeja-se a aula e aí consegue-se trabalhar com tranquilidade. Então, a organização é tudo, inclusive para o tempo pessoal do professor. Agora, quanto garantir a aprendizagem do estudante que não possui ferramentas tecnológicas, não dá para garantir que a gente vai segurar a aprendizagem dele. Dá para propor que se chegue a desenvolver as habilidades essenciais, mesmo sem ter as ferramentas. As próprias escolas imprimem material para poder entregar. Além disso, nós temos acompanhamento por livros didáticos, né? Temos livros paradidáticos, temos outros tipos de informações, os quais os alunos podem utilizar e adquirir o conhecimento sem a ferramenta tecnológica, isto é, usando como ferramenta tecnológica as ferramentas midiáticas, né? E a gente, às vezes, tem o costume infeliz de achar que a tecnologia é simplesmente as inovações midiáticas. Não o é. Então, para garantir alguém que não está presente, eu não acredito que dê para garantir. Dá para a gente tentar, dá para a gente ofertar e dá para a gente acompanhar. Essas são as minhas palavras. Obrigado. Eu sou professor da Escola Leda Felício Ferreira, trabalho nesse espaço aqui há 18 anos. Infelizmente, a escola agora passa por um processo de formação de escola de período integral e longe de eu discutir e avaliar o que é essa escola, eu fico muito triste por não aproveitar o que a nossa tem de bom, o que nós fizemos ao longo do tempo. Eu questiono o ensino híbrido, questiono essa metodologia que nos colocam, não nos ouviram em relação às habilidades essenciais. Aliás, isso tudo é determinação de uma BNCC que não participamos e que elas estão coligadas com os planos da OCDE, não nos questionam e não querem saber a nossa opinião sobre essa formação do aluno para esse futuro incerto, que é para isso mesmo que nós estamos formando. Nós estamos formando alunos como nas cenas do filme Nomadland, onde tem trabalho aqui, não tem mais, procura outro lugar, e nós não questionamos essa realidade, simplesmente só aplicamos o currículo. Acho triste isso, acho triste não fazermos uma avaliação do currículo oculto que está por trás dessas mudanças todas que vêm. E por que eu estou dizendo isso? A escola do Leda, eu não estou falando que é melhor que nenhuma outra, porque não é, trabalhamos com o mesmo público, mas por conta de um corpo que durante muito tempo trabalhou junto, temos resultados muito bacanas que nunca foram explorados, nem pela diretoria de ensino e muito menos pela Secretaria de Educação, embora estejamos sempre tentando mostrar resultados, trabalhos, interações e projetos que já fizemos aqui. Lamento pelo momento que nós estamos passando. A escola não funciona hoje por conta desse ensino remoto. A internet não funciona, ela é intermitente, e isso deve ser na maioria das escolas, e nós não nos questionamos quanto a isso. Os alunos, em relação à busca ativa, infelizmente, nós não conseguimos a ação do Conselho Tutelar e da Vara da Infância e da Juventude, e acabam nos sobrecarregando por conta de um excesso de trabalho, onde nos colocam até como responsáveis por buscar o aluno em casa, que eu acho que é legal, mas nós não temos tempo para isso. Não temos tempo porque nós temos que preparar as aulas semanalmente, mesmo no nosso período livre. Nós não temos equipamento, não tem o celular institucional, um notebook institucional, que deveríamos ter para poder fazer esse trabalho, e aí nos cobram que usemos os nossos equipamentos, que vão ficar sucateados e nós não vamos conseguir recolocá-los, e é necessário que se pontue isso, porque uma hora vai faltar e vão continuar a cobrança. Acho que nós temos que ser maduros para poder discutir qualidade de trabalho. Já estamos com os salários congelados há muito tempo e vamos continuar assim, e nós só falamos de cada vez mais acúmulo do trabalho. Não aproveitamos nada do que já fizemos e ainda nós vamos assimilar novas atividades, novas responsabilidades, e acho que é o momento de reflexão nesse instante que vivemos.
A coisa só vai ficar cada vez pior para a gente enquanto nós só ficarmos ouvindo. Eu gostaria de participar nesse momento dessa forma, para não estender muito, mas estou mais desabafando do que, de fato, contribuindo com o debate que está sendo feito aqui hoje. Mas acho que ele também é importante. Tá? Obrigado pela palavra. Eu gostaria de falar que o olhar crítico do professor é importante, né? Essa interação entre as escolas e a diretoria, com algumas escolas tem uma interação maior, com outra tem menos, mas é importante sim, né? Nós estamos aqui na diretoria agora com um grupo novo de PCNP, só que nós também temos uma legislação que a gente tem que cumprir, e segundo a legislação, a gente, por enquanto, a gente não consegue ir para a escola por conta da legislação, né? Mas a gente pode conversar, Davi, e ver como que a gente pode fazer uma parceria mais próxima com vocês e com as demais escolas também, para que o trabalho de vocês seja valorizado por todo mundo, né? Por nós, diretoria, mas essa proximidade entre nós aqui, eu vejo que é importante, certo? E esse olhar crítico de vocês é importante, acho que vocês têm que falar mesmo. Os nossos telefones aqui na diretoria de ensino, eles estão abertos para quando vocês quiserem ligar, vocês fiquem à vontade. A escola deve ter aí o número dos telefones dos PCNPs de cada área, então vocês têm acesso a isso, e fiquem bastante à vontade para ligar e para colocar as ideias de vocês também, né? Para que a gente possa ter essa proximidade. Por exemplo, outro dia a professora Isabel, a PCNP aqui de Geografia, ela recebeu uma informação de uma escola onde os alunos estão participando da Olimpíada Brasileira de História, né? Então, é importante que vocês falem com a gente e que a gente fale com vocês também, né? Em relação às tecnologias, a gente percebe que muitas escolas estão avançando bastante, outras ainda não. É um processo demorado, como vocês sabem, né? Davi está aqui há muito tempo na rede, assim como muitos de nós estamos há muito tempo, e tudo quando fala em relação a sistema de educação é realmente bastante difícil e demorado, né? Mas o importante, Davi, é que vocês no LEDA fazem um trabalho muito bonito, né? Eu conheço muitos de vocês, tenho contato com a Cris de português, conheço a Nanete, né? Da outra vez que eu estive aqui na diretoria, que eu retornei agora no início do ano, eu lembro de ter ido no LEDA e vi um trabalho de você também, Davi, quando vocês fizeram, acho, uma feira de ciência, onde os alunos fizeram foguete, etc., né? Então, a gente acompanhou um pouquinho o trabalho de vocês e a gente sabe do trabalho de excelência de vocês, e no IDEB o índice de vocês é bastante alto já, né? Vocês estão no nível adequado, se eu não me engano, no nível 4, e a gente sabe quanto mais alto é o nível, a exigência é maior, né? E a dificuldade de avançar também é maior. Mas eu dou parabéns aqui pelo trabalho de vocês que vocês estão fazendo no LEDA. Bom, acho que já falei bastante, eu deixo a palavra aberta para outros professores também. Aqui no chat também nós temos contribuição de outros professores. O Alex, ele fala do planejamento, que é essencial para saber se conseguimos atingir os objetivos propostos na aula. Então, é um documento, né, um registro, que a gente pode revisitar e reorganizar o nosso trabalho. Bastante importante. O Davi levantou a mão de novo. Davi, pode ficar à vontade para falar. Eu só queria dizer que, embora meus colegas estejam aqui há tanto tempo quanto eu, 20 anos, 18 anos, a escola vai virar período integral e todos eles vão ter que sair daqui, porque o Estado, ele mudou o nosso plano de nossa carga horária e não nos permite acumular mais aqui no LEDA. Entende quando eu falo que o nosso trabalho nunca valeu nada? Entende o que está acontecendo aqui?
Simplesmente nós não somos nada desse Estado, baixam uma resolução, dizem que vão pagar 70% a mais no salário e não admite acúmulo, não respeitam nem a Constituição. Era isso que eu queria dizer já desde o início. Davi, a gente fica até sem palavras aqui, ouvindo o desabafo, não só seu, mas é o desabafo de muitos, né? A gente vai ter que assentar a poeira, continuar aqui a nossa conversa, porque também é uma coisa que até extrapola esse momento que a gente está vivendo aqui de ATPC, mas que é importante ser falado, né? É importante que a gente ouça vocês, e embora a gente aqui não tenha o poder de resolver, né, essa situação, mas a escuta é importante. Obrigado pelo seu desabafo, e passo a palavra para... Tem mais alguém que quer falar no ao vivo? Se não tiver, a gente continua aqui já, passando para os próximos slides. Obrigado, Davi. A nossa diretora do núcleo está dizendo que tem uma lista em relação às escolas que serão, né, virarão, que estão no processo para se tornar PEI para o próximo ano. Então tem uma lista correndo por aí, mas que essa lista não é oficial, tá? As escolas que estão previstas, estão no processo, os diretores já estão cientes, né? Então, para vocês considerarem essas listas que rodam pelo WhatsApp, pelo Facebook, né? Mas não estou dizendo que é o seu caso, tá, Davi? É só para... porque às vezes tem escolas que não estão prevista, né? Não estão no processo, e os professores acham que estão por conta dessa lista, tá bom? Então não é uma lista oficial. O Manuel Armando gostaria de falar, Manuel? Oi, bom dia a todos, vocês me ouvem? Estamos ouvindo sim, Manuel. Sim. Então, em relação é mais ou menos um complemento à fala do Davi, e até posso dizer ao choro dele, porque isso é sentido por mim e pelos colegas que lá trabalhamos, né? A nossa escola, ela vai virar PEI o ano que vem, porque o conselho decidiu, né? Eu sei que o conselho, nós podemos ter participado, a gente sabe, mas o momento de pandemia, na minha visão, e eu quero aqui que ninguém personifique a minha fala, porque ela não tem personificação, pelo menos explícita. Então, peço que ninguém personifique minha fala em absolutamente ninguém da escola. Eu estou falando como a instituição procedeu, a eleição do conselho de escola e a consequente votação para a escola ser PEI, não é de acordo com o que os professores e nem a comunidade quer. Até porque existe um estudo da USP, de um geógrafo da USP, que diz que PEI é excludente. A PEI exclui alunos, e esse estudo não é um estudo qualquer, é uma pesquisa onde feito por um doutor da USP, portanto, é de credibilidade. Ainda que exclua, a gente sempre ouve de cima para baixo que, mas tem que ser assim. Quer dizer, nos entristece muito, porque a gente percebe que os nossos pares, ou superiores, não tem ninguém preocupado com a educação. Porque se tivesse, a gente barrava isso. Uma vez que é um estudo dizendo que PEI não... Até porque, vou pegar na minha escola Leda. A escola Leda Felice não tem estrutura para você manter um aluno das 7 da manhã às 16 horas. Vão ficar enganando o aluno lá. Eu sei que isso vai acontecer. Vão ficar enganando o aluno. Como muitos alunos não têm discernimento suficiente para entender tudo o que está acontecendo, eles vão aceitando. Sabe? Então, assim, eu queria só deixar minha indignação, porque não era para ter virado PEI se fosse feito de acordo com o que nós consideramos adequado. Mas acreditamos que a pandemia favoreceu uma situação como essa, para que ela fosse votada pelo Conselho e se tornasse PEI o próximo ano. Era para ter se tornado esse ano. O ano passado nós conseguimos ainda, no Conselho, dizer as vantagens e desvantagens da PEI, e não foi aprovado. Esse ano o Conselho é outro e foi aprovado. Muito esquisito, né? A comunidade não mudou. Como é que mudou a opinião? Não é?
Essa reflexão que eu queria que ficasse. Embora eu sei que ninguém vai fazer nada, não vai mudar nada. Desculpe meu desabafo, viu? Eu sei que ninguém vai mexer uma palha para que isso retorne. Mas a minha indignação eu queria deixar registrada aqui junto ao professor Davi também. Obrigado, gente. Sim. Desculpa o meu desabafo. Deixa eu falar uma coisa, Tina. Diana, você me escuta? Deixa eu falar uma coisa. Todas essas colocações são extremamente importantes, entendemos toda essa agonia dos profissionais, temos aqui também alguns PCNPs que também passaram por essa transição de escolas que se transformaram PEI. O importante, neste momento, como não temos a possibilidade de modificar isso, se faz necessário voltar para o foco das modalidades do ensino híbrido e também do plano de aula, para que possamos continuar nossa formação, anotando todas as sugestões aqui colocadas e que serão discutidas com nossos superiores. Então, assim, fica registrado aqui, né, o desabafo de vocês, que também é importante, né? Desabafar é importante, ainda mais nesse momento de estresse que todos nós vivemos, nessa situação toda educacional, de mudança educacional e de saúde, tá bom? Agradeço a participação de vocês do Leda e quero que vocês saibam que a gente fica muito sensibilizado com o desabafo de vocês, tá bom? Quem que gostaria de falar? Eu, Fabiana de Bugaçu. Eu quero falar só tudo bom? Eu quero falar só uma coisa, assim, que nem os professores estão falando aí. Eu concordo plenamente, e que nem meu filho é do Estado. Eu não concordei de pôr ele no ensino integral. Quer dizer, as escolas vão ficar no ensino integral, e o que eu vou fazer com meu filho? Eu vou ser obrigada a mandar? Porque eu tenho que mandar de acordo com o meu horário de trabalho, entendeu? Provavelmente, quando ele chegaria 4 horas da tarde de casa, não teria ninguém em casa. Entendeu? Sim, certo, Fabiana. Entendemos. Eu entendo assim toda essa questão, né? Fica registrado aqui, mas vamos voltar para o foco da TPC. Infelizmente, né? É algo que foge à nossa proposta aqui, né? Desse momento, né? Mas eu quero que vocês saibam que a gente tem sensibilidade, sim, a respeito da situação de vocês. Eu peço que a Renata passe o PPT para o próximo. Bom, agora a gente vai entrar no plano de aula em si, falar um pouquinho do plano de aula, da importância do plano de aula, e eu devolvo a fala para a professora Veridiana, PCNP Veridiana, para que a gente dê continuidade. Então, como o professor João falou, o plano de aula, ele serve para organizar o nosso trabalho, né? E agora ele se torna um pouco mais essencial não, né? Sempre foi essencial, para organizar a questão do ensino remoto, o ensino presencial e, às vezes, o híbrido. Como vamos fazer isso? Muitas vezes a gente pensa como vai fazer, mas eu registro sobre isso e a nossa organização se faz necessária. Então, ao realizar um plano de aula, não tem um modelo específico e diretamente para você fazer. Você pode fazer como você achar melhor e como ficar melhor a sua organização. Mas para realizar o plano de aula, principalmente nesse momento que a gente vive, temos que considerar, em primeiro lugar, as habilidades essenciais do ciclo. São as habilidades essenciais porque lembram, não sei se vocês lembram da semana passada, são aquelas habilidades priorizadas, né, que devem ser trabalhadas, as habilidades priorizadas do currículo, do ciclo 2020-2021. Deve-se considerar o perfil dos alunos, e incluindo a fase de desenvolvimento cognitivo e o socioemocional, e os resultados das avaliações. Então, preparar nossas aulas a partir do resultado que a gente tem. Os recursos didáticos disponíveis, especialmente o currículo em ação e aprender sempre. O São Paulo Faz Escola também contempla as habilidades, mas aí a gente tem que adequar de acordo com o nosso trabalho, né? Porque ele tem o currículo paulista completo, com todas as habilidades, e nós temos que priorizar algumas, lembrando das habilidades essenciais. O contexto de 2021, com as aulas presenciais e remotas. Quem está só no remoto
vai fazer o plano de aula contemplando o remoto. E as escolas que já estão nesse estilo presencial e remoto, como vai unificar isso, né? Então, o plano de aula vem para você registrar e organizar o seu trabalho, como o professor João Batista falou. Organizar também esse tempo junto com o centro de mídias, colocar quanto tempo vai ser utilizado para a preparação da aula. Para passar o próximo, por favor, Renata. Reginaldo quer falar de novo, está falante. Pode falar, Reginaldo? É que tem muitos questionamentos a respeito, não só do centro de mídia, né? Que às vezes a organização do centro de mídia ela não está alinhada com aquilo que o professor está fazendo com o seu plano, e às vezes não está alinhado com os materiais disponíveis, e né, toda essa situação da falta de alinhamento do material que foi colocado no chat, né? É importante que tudo isso que é disponibilizado para vocês em termos de material, em termos de centro de mídia, seja trabalhado a partir de uma organização do plano de aula de vocês, né? A gente não pode pegar esse material e trabalhar do jeito que ele vem para a gente, né? O plano de aula, ele existe, como a professora Veridiana colocou aqui, justamente para você organizar tudo isso da melhor maneira para que o seu aluno aprenda, né? Se a aula do centro de mídia de hoje, né, está em dissonância com aquilo que você está trabalhando hoje com o seu aluno, né, em outro momento você poderá vir e trabalhar aquilo, né? Não precisa trabalhar de forma concomitante, tá certo? Então, são materiais de apoio que vêm enriquecer e colaborar com o trabalho de vocês. A maneira e a forma com que vocês vão organizar tudo isso, né, é de acordo com a realidade de vocês, tá bom, professores? Quando a gente fala de centro de mídia, de material, a gente não fala em termos de obrigatoriedade, como alguém colocou aqui. Não é obrigatório utilizar, né? A gente sabe, obviamente, que tem questões legais, né, para o uso do material, que o Estado está gastando dinheiro com tudo isso, né? Então, obviamente, que esse material ele tem que ser aproveitado, né? Porém, a maneira com que o professor vai aproveitar todo esse material, a organização, cabe a vocês, tá bom, professores? Inclusive, eu falei lá no início, né? Eu tenho que trabalhar as habilidades essenciais? Tenho que trabalhar as habilidades essenciais. Agora, professor Reginaldo, mas o meu aluno, né, ou os meus alunos, eles estão no nível 6 do IDEB. E aí, eu vou ficar nas habilidades essenciais, né, que estão lá no caderno? Eu não posso avançar, então? Né? Veja bem, as habilidades essenciais, elas são propostas, né, para uma realidade macro de Estado, para que todos os alunos continuem aprendendo, tá certo? Agora, se o seu aluno já dá conta das habilidades essenciais, podemos prosseguir, sim. Por que não? Tá certo? O aluno tem que estar no centro do ensino, tá? Volto a falar isso. Agora eu devolvo a palavra para você, professora Veridiana. Obrigada, Reginaldo. E falando em Reginaldo, o professor João Reginaldo deixou um comentário aqui no chat que eu achei muito interessante e eu vou passar para frente, tá, João Reginaldo? Gostei do seu nome. Aqui a gente colocou um modelo de plano de aula. Como o Reginaldo falou, não é nada obrigatório, não precisa ser feito desse jeito, mas só colocamos o que tem que aparecer no plano de aula quando você for fazer, né? Principalmente nesse momento em que a gente vive. Essa questão do agrupamento, como aparece no modelo do ensino híbrido, é a questão A, B, C, de separar os alunos que estão no presencial, no remoto, e o que está participando das atividades online, e assim fazer o planejamento a partir disso, as habilidades que você vai usar naquela semana, ou para aquela aula. O PNLD, aprender sempre, são os materiais, né? Os recursos. Esse você escolhe o que você achar melhor. A descrição, a estratégia, né? Como você vai fazer isso, como você vai fazer a sua aula. A avaliação.
como será a avaliação dessa atividade. Então, tudo documentado, escritinho, em função de organização do trabalho em relação ao tempo, da questão híbrida, da questão remoto e até presencial, e as observações. Essas observações são as considerações que vocês acharem melhor que deve ser refeito, o que deve ser considerado para os próximos, e assim por diante. Este não é um modelo obrigatório, é só um exemplo, e fica, como eu sempre falo, a autonomia é de vocês, a autonomia é do professor, e ele escolhe a melhor forma que ele pode fazer. Até para agilizar o trabalho, que eu sei que é muito, e para organizar. Pode passar, por favor, Renata? Eu vou mandar o PPT para vocês, tá? Para vocês verem isso aí. Para saber mais, a gente colocou os links dos materiais que a gente utilizou para essa formação, o guia do ensino híbrido, um vídeo que fala sobre metodologias ativas no ensino híbrido. O guia do ensino híbrido segue o link para vocês também do guia do ensino híbrido, que é o documento novo, né, elaborado e criado pela SEDUC, e né, nesse PPT aqui tem o link para vocês terem acesso a esse guia do ensino híbrido. E lá tem bastante dessas questões que foram levantadas aqui hoje, porque não é uma receita pronta, né? É só uma sugestão de como trabalhar no híbrido. A reflexão do dia: 60 anos atrás eu sabia tudo, hoje sei que nada sei, a educação é a descoberta progressiva da nossa ignorância. Tem outra também que eu copiei das meninas de ontem do ATPC, que é um vídeo sobre o Ubuntu, que ele fala que eu sou uma pessoa porque existem outras pessoas, né? Então, a minha existência depende da existência de outras pessoas. É um vídeo muito legal e hoje eu fiquei assim meio que sem palavras e eu acho que essa reflexão cabe bem para isso. Quando vocês tiverem tempo, assistam, porque eu sei que o tempo de vocês é corrido. E ela fala bem disso que a gente falou hoje. Reginaldo, quer falar de novo? O João Reginaldo, eu gostei do seu nome, porque um dia, se eu tiver um filho, vai ser João Reginaldo. Aí tá aqui os dois. Pode falar, Reginaldo? É que, na verdade, eu fico olhando no chat e aparecem algumas questões que me levam a falar, não tem jeito, né? Nós estamos no ATPC hoje, onde nós preparamos, organizamos para falar sobre o ensino híbrido e plano de aula, né? E é natural que as angústias dos professores venham, né? Tanto é que eu falei a respeito das angústias que os colegas, nossos colegas do LEDA estão vivendo, que a gente fica muito sensibilizado, sim, né? E isso toca a gente também, porque nós somos professores. Tudo aquilo que atinge a classe de professores nos atinge bastante. Né? E aí, só estou falando isso para direcionar a resposta a uma colega que colocou que quando vocês falam, né, a gente corta rapidamente. Não é que a gente corta rapidamente, né? É que realmente, nesse espaço de ATPC, né, a gente tem uma proposta para hoje e essa proposta ela tem que ser cumprida, né? Mas reitero aqui, nós valorizamos muito o que o Davi falou e o que o Manuel falou também, né? São colegas de muitos anos que trabalham aqui na nossa diretoria, nas nossas escolas, então a gente valoriza muito, sim, tá bom? Eu, enquanto professor, até fevereiro desse ano, eu estava em sala de aula, não tem como eu fechar os olhos para os desabafos dos meus colegas. Mas nós temos uma proposta aqui de trabalho que precisa ser cumprida, né? Então, não é que eu cortei rapidamente, ou nós cortamos rapidamente a fala de vocês, não. Eu não me entendam mal nesse sentido, tá certo? Mas eu sei que a gente precisa abrir canais de comunicação, eu sei que
a direção das escolas também precisam ser sensíveis à escuta de nossos colegas e de nós, professores, né? Eu entendo toda essa situação, tá bom? E espero, um desejo meu, que no futuro a gente tenha um momento de escuta maior, que a gente avance nessa questão de escuta, né, do outro e de valorização do outro, tá? Mas não quero que vocês entendam que, nesse momento aqui de ATPC, que a fala de vocês foram cerceada, porque de forma nenhuma foi essa a nossa intenção, né? A nossa intenção foi de cumprir com aquilo que nós planejamos hoje. Passo a palavra para a professora Veridiana finalizar. Então, professores, obrigada pela participação. Fico muito feliz de estar aqui com vocês de novo hoje. Hoje eu fiquei meio murcha, mas eu estou muito feliz de estar com vocês e escutar vocês, e pela participação. Já são 11h30, quem tiver que sair pode sair já. Vamos encerrar nossa ATPC do dia de hoje, de Ciências da Natureza e Matemática.